O cheiro não é tão ruim. É bom, né? Eu também. Eu senti um cheiro na hora que o Raul chegou. Eu não lembro da semente de jatobá. No dia que eu vi tomate. Já tirou, já tampou. É gostoso. Vamos deixar até onde vamos deixar. Oi, Benício. Ai, do céu. Tomás. Oi, Tomás. História de Tomás. Deixa o professor falar. Ei, senta. Deixa o professor falar. Oi pra eu mesmo. Abre um pouco mais para eu ver os outros. Sim. Muito bem. Bem-vindo, bem-vinda. Bem-vindo, bem-vinda. Como vai? Tem uma outra música que eu gosto de falar quando a gente tá chegando para animar o dia, que é uma forma de cumprimentar as pessoas, que chama-se assim. Olá, como vai? Olá, como vai? Eu vou bem, e você vai bem também. Legal, 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 legal. Legal, 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 legal. Olá, como vai? Olá, como vai? Eu vou bem, e você vai bem também. Legal, 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 legal. Legal, 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 legal. Agora a gente vai fazer esse olá, como vai? Com a mão aqui. Olá, do lado aqui, ó, batendo uma mão na outra. Olá, como vai? Olá, como vai? Eu vou bem, e você vai bem também. Legal, 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 legal. Legal, 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 legal. Olha o cotovelo. Olá, como vai? Olá, como vai? Eu vou bem, e você vai bem também. Legal, 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 legal. Agora com o joelho. Olá, como vai? Olá, como vai? Eu vou bem, e você vai bem também. Legal, 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 legal. Legal, 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 legal. O pé. Olá, como vai? Olá, como vai? Eu vou bem, e você vai bem também. Legal, 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 legal. Legal, 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 legal. Olha, olha, como vai? Eu vou bem, e você vai bem também. Nos seus dedinhos. Com os seus dedinhos. Legal, 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 legal. Legal, 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 legal. Cabecinha no ombro. Olá, como vai? O outro. Olá, como vai? Eu vou bem, e você vai bem também. Agora cabeça de roqueiro. Legal, 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 legal. Legal, 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 legal. Mostra o seu caderno pra cá. Nosso querido Raul trouxe a semente de jatobá. A semente de jatobá, ela é uma semente da nossa história que já aconteceu, né? Foi de outra aula, certo? Então, mesmo tendo trazido... Que tinha aquela roda que a gente fez. Nossa, eu lembro.
eu vi a Quem assistiu o eu vi vídeo, o título do vocês falaram e eu coloquei o nome Eu daquele vídeo no canal lá em Quilume é Tombo do o Raul. Tombo do Raul. E aí o tombo acontece quase lá no vídeo, né? O nosso Raul trouxe a semente de jatobá. Então o Enzo não viu, mas depois o Enzo vê. Lembra da história da semente de jatobá? E aí eu falei, quem tiver o pé de jatobá trouxesse, ele trouxe. Ah, que pena. Mas hoje é nova história. Hoje é uma nova história. E a história de hoje A biribinha já foi. vocês vão conhecer. É uma novidade, mas é uma história muito divertida também. Tá? O livro é o mesmo. A Caixa do Tomás. Nós já passamos por algumas histórias. Já fizemos a história O Ovo do Gesso, que falava sobre ciúme. Que eu quebrei. Já fizemos a história Uma Semente de Jatobá, que foi o dia mais animado da vida do Tomás, então fala sobre animação. E nós já fizemos a história A Biribinha, que foi aquela história em que o Tomás ele se sentiu excluído, rejeitado. Todo lugar que ele ia brincar, ninguém dava moral para ele. Aonde a Fernanda ia, o Geraldo ia. E ele, nada. Mas a história de hoje vai ser muito interessante, por quê? Porque As duas algo muito Duas folhas secas. interessante Duas e folhas assustador aconteceu com o Tomás. Duas folhas secas. Só pelo rostinho do Tomás tem alguma coisa muito grave acontecendo, né? Será que é medo? Será? Vamos descobrir. Vamos descobrir. O nome da história de hoje é Duas Folhas Secas. Vamos viajar na imaginação, ver o céu azul com nuvens de algodão, visitar o rei, conhecer o príncipe e a princesa encantada. Mas se aparecer a bruxa, o que é que o Tomás faz? Eu me escondo atrás do coordenador Lucas. Não vai esconder, não. Era uma vez. Quem? 1, 2, 3. Vocês. Era uma vez. 1, 2, 3. Quem conta um conto aumenta um ponto. Já dizia minha as duas folhas secas. O Tomás sabia que não podia voar. Ele já tinha tentado algumas vezes e não deu muito certo. Mas isso, naquele exato momento, era um problema sério, porque o Tomás não tinha a menor ideia de como ele ia descer daquele galho. O galho mais alto da árvore, sem saber voar. Você pode contar a história ali no corredor? Outro dia. O Tomás, me lembra outro dia pra gente fazer lá fora. O Tomás não Porque eu vi do fazia segundo ano. ideia de como ele ia sair daquela enrascada sem saber voar. É só era pular da árvore. E se o Tomás voasse, ele sabia que ele ia direto pro chão, quebrando alguns galhos no caminho e algumas costelas. Subir na árvore! Personagem, assim, depois de puder fazer uma foto. Subir na árvore! Tinha sido tão fácil. Mas agora... Descendo. O Tomás, quando ele olhou para a árvore, lá do chão, não parecia que ela era tão grande assim. Não. A árvore nem parecia tão alta olhando daqui. Mas agora que ele tinha subido e que ele estava lá em cima, olhando de cima para baixo, a coisa mudou. Porque agora que ele está lá em cima e ele olhou para baixo, ele viu que no fundo a árvore era muito grande, sim.
Parecia que as coisas tinham mudado de lugar. Não parece. Porque olhando lá de cima, Nossa, maior do que uma casa. É, parece. olhando lá de cima, o Tomás via a mamãe e a Valentina. A mamãe, quando ele está embaixo, a mamãe tinha um tamanho normal, de uma pessoa adulta, tamanho de mamãe. Mas agora que ele estava lá em cima, Um cara de 2 metros. a mamãe parecia uma formiguinha. E a mamãe andava de lá pra cá, de lá pra cá, de lá pra cá, desesperada com o Tomás. E ela gritava, só que ao invés de Tomás ouvir a mamãe gritando, ele ouvia. Tava tão alto que ele não conseguia nem ouvir a mamãe direito. De lá de cima, a mamãe parecia uma formiguinha. E a Valentina parecia, sabe o quê? O cocô da formiga, de tão pequenininha. A Valentina e a mamãe, minúsculas. E na hora que o Tomás tinha subido, ele subiu agilmente, rapidamente, que nem um macaquinho. 40 segundos. Ele passou de um galho para outro, de um galho para outro. Ele só parou quando ele percebeu que os galhos foram ficando cada vez mais finos. E ele ficou com medo de o galho não aguentar o peso dele. Aí ele parou. Mas no último galho. Foi quando ele, estando lá em cima, percebeu que ele não tinha a menor ideia de como ele ia descer. Mas ele era pouquinho maior. Ai, 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 ai. Claro que no desenho é só um desenho, né? Parece até que é pequena a árvore. Mas na realidade foi muito maior. O Geraldo. Alguém tá tentando o Geraldo. Alguém tá tentando escalar o Geraldo. E a mãe dele e o papai. Tem alguém escalando na árvore. É o pai A mamãe, Gente, faz a foto. a mamãe não sabia mais o que fazer. Triste. Pode voltar lá, gente, para todo mundo ver. A mamãe e a Valentina, que pareciam quase nada de tão pequenininha lá embaixo, não sabiam o que fazer. O Tomás fechou os olhos. Ele não queria ficar olhando para baixo, porque toda vez que ele olhava muito para baixo, ele ficava um pouco tonto, assim. Ele podia cair da árvore. Gente, Para, João. o Tomás começava a ter certeza de que não tinha mesmo como ele sair dali. E para falar a verdade, a situação do Tomás também estava muito grave. Ele estava, gente, no alto, mas no alto mesmo. E era muito perigoso ele estar naquela altura. Era muito perigoso. Alguns galhos que estavam abaixo dele eram um pouco mais grossos. Mas alguns galhos que estavam acima dele ficavam cada vez mais finos. E o Tomás, ele agarrou num galho, num tronco, quando ele percebeu que ele estava muito alto. Fechou os olhos e ficava... Tremendo mais caro. E o pai chegou. Era só uma escadinha. Gente, Um bebezinho. a mamãe que ia pra lá e pra cá, que ia pra lá e pra cá, sem saber o que fazer, ela viu um moço que passava ali na rua. E ela falou, moço, por favor, me ajuda. O moço viu o desespero da mamãe do Tomás. E ele falou, ok, vou ajudar. E ele subiu. Então esse aqui que vocês estão vendo lá em cima da árvore é o moço que subiu E para esse é o ajudar. pai? Não é o pai do Tomás. O pai do Tomás chegou depois, ó. Esse é o moço que tentou ajudar. O moço subiu, corajoso. Mas quando o moço estava chegando perto do Tomás, o galho fez... Aí ele, opa, eu não posso subir mais que isso. O meu último galho é esse aqui. E aí ele falou, Tomás, ó, põe o pé direito aqui, põe o pé esquerdo aqui e vem e desce. Tomás, eu sei que você não me conhece, vai falar porque o amigo tem que ver. Eu sei que você não me conhece, Tomás, mas escuta o que eu tô te falando, tá fácil, ó. Abre o olho, pisa nesse galho aqui, depois desse galho aqui, e eu te ajudo. É fácil. Abre o olho, põe o pé direito nesse galho aqui, o pé esquerdo naquele galho ali.
Deixa disso, Tomás. Se você conseguiu subir, você consegue descer. Mas primeiro você tem que abrir o olho, porque se você descer com o olho fechado, vai dar tudo errado. Abra o olho, abra o olho. Põe o pé direito aqui nesse galho, o pé esquerdo nesse aqui e eu te ajudo. Juntos, 1, 2, 3. Mas dessa vez o Tomás estava quase chorando. E essa conversa parecia que não ia ter fim. Põe o pé direito aqui, põe o pé direito aqui. Ele não consigo, moço! Põe o pé direito aqui, põe o pé direito aqui. Ele não consigo, moço! Põe o pé direito. Não acabava. O moço não sabia mais o que fazer. O Tomás estava muito, mas muito alto mesmo. E quanto mais alto você sobe numa árvore, mais os galhos ficam finos. Então o moço não podia subir até o Tomás para ajudar ele. Ele subiu, o Tomás é menor. O moço subiu até onde ele podia. O resto, o Tomás ia ter que ajudar. Podia ser o Geraldo pra subir, né? Então o que o moço decidiu fazer? O moço decidiu descer para chamar as pessoas que resgatam pessoas em lugar perigoso. Quem? Geraldo. Bombeiros! O moço falou, eu só posso resolver isso ligando pro bombeiro. Sabe por isso? Porque o carro de bombeiro tem uma escada. Helicóptero. Aqueles caminhões de bombeiro que tem aquela escadona. Polícia não pega. Ônibus de 2 andares. Sabe como é o nome dessa escada? Sabe qual é o nome dessa escada do carro de bombeiros que vai muito longe? Escada Mágios. Mágios. É quase se fosse mágica, mas ela não é mágica, ela é Mágios. Eu só continuo a história quando todos estiverem no circo. Quando o moço estava descendo a escada, não, descendo a árvore, sabe quem ele encontrou? O papai do Tomás subindo a árvore. Mas antes de o papai e o moço se encontrarem no meio do caminho da árvore, primeiro o papai do Tomás estava correndo, chegando. Por quê? A história foi longe. E lá no trabalho do papai, ele ficou sabendo que tinha um menino chamado Tomás preso numa árvore alta. E o papai saiu correndo do trabalho e chegou esbaforido. E quando ele chegou, a mamãe já agarrou no pescoço assim do papai. Você tem que salvar o Tomás! E ela chacoalhava o papai. Ok. E o papai foi correndo, subindo pela árvore. E no meio do caminho ele encontrou o moço. No meio do caminho ele encontrou o moço e um falou com o outro. Oi. E já continuou subindo. O jeito que a mamãe balançou forte o papai, parecia que a mamãe ia jogar o papai até onde o Tomás estava. De tanta força que ela teve. Então aqui, ó. Aqui o papai ainda tá com a camiseta arrumada porque a mamãe não tinha agarrado no pescoço dele. É isso que foi um pouquinho antes. O papai ainda estava chegando, ó. O moço ainda estava lá. Agora vai ser a última página da história. Eu vi. Tá bom. A última página da história. Pai do Tomás. Não, gente, eu vou mostrar a imagem. Fica lá. Eu também. Senta aí que eu vou mostrar. O pai do Tomás consegue subir. E ele consegue subir no mesmo galho que o moço estava. Gabriel. Nem mais alto, nem mais baixo. No mesmo lugar. O moço e o pai do Tomás tinham o mesmo peso, o mesmo tamanho. Não fazia diferença. O pai do Tomás olhou para o filho e lá no alto o papai do Tomás falou. Nada. Eu sei. Pode abrir os olhos e pular, assim, você já tá no chão. Todo mundo acha que o pai do Tomás vai falar que nem o moço, né? Abre o olho, põe o pé direito aqui, põe o pé esquerdo aqui. Não, o pai do Tomás foi mais esperto, ele falou. O Tomás estava lá, agarrado do tronco, assim, de olho fechado. O Tomás já falou. Não. O papai foi esperto, falou. Olha o papai. O papai não falou com voz brava. Põe o pé aqui, põe o pé. Não, o papai foi esperto, ele falou.
tranquilo. Porque já pensou se você fala bravo e o Tomás desequilibra e cai? O Tomás poderia se assustar. E não. O papai falou assim. Puxa, filho. Ó, Gabriel, escuta. Puxa, filho. Ainda bem que você me esperou pra gente poder descer juntos. Quando o Tomás ouviu a voz do pai, que sempre ele ficou de olho fechado, agarrado no tronco, quando ele ouviu a voz do pai, a primeira coisa que ele fez foi... Abriu o olho. Abriu o olho. Pai! O Tomás abriu o olho. E aí o papai falou, vamos lá, filho! Agora sim, põe o pé direito aqui, põe o pé esquerdo aqui e eu te agarro. Eu pego você se você escorregar. Gente, o papai Tomás falou alguma coisa diferente que o moço tinha falado? Não, falou a mesma coisa. Põe o pé direito aqui, põe o pé esquerdo aqui e se você escorregar eu te agarro. Mas mesmo sendo papai, o Tomás falou... O que o Tomás falou? Não, eu não consigo. Eu tô com medinho. Não foi bem, eu não consigo. Ele falou. Eu tô com medo, pai. E aí o papai falou com voz calma. Não precisa ficar com medo, filho. Eu te pego se você escorregar. Vai. Primeira coisa. Desabraça a árvore. O olho ele já abriu. Agora precisa desabraçar. Porque tava abraçando a árvore tanto que se a árvore respirasse que nem a gente já estaria sufocada. Porque ele agarrou um abraço na árvore esmagado. Ai. Vai, Tomás. Desabraça a árvore. Põe o pé direito nesse galho aqui. Põe o pé esquerdo nesse outro galho aqui. E qualquer coisa, pula em mim. E ele pulou. Vou esperar o Gabriel se organizar. Vou esperar também vir a Bia. Vou esperar o Eric também se organizar. Vou esperar o Raul vir. E vou esperar também o Joaquim. Porque tá acabando a história. Caramba. Filho, pisa nesse galho, pisa nesse outro. E qualquer coisa, se você escorregar, eu te agarro. Mas, qualquer coisa, pula em mim que eu te pego. Pula em mim. E, gente, o Tomás pulou. Meu Deus! E quando ele pulou, um monte de folha caíram juntos. E quando ele estava lá embaixo, ainda no colo do papai, ele olha pro cabelo do papai e tinha 2 folhas secas. Que ele guardou onde? Na caixa dos sentimentos. Pra ele nunca mais esquecer do dia que ele sentiu o maior medo do mundo. E ao mesmo tempo ele sentiu a maior Ansiedade. Felicidade. Gente, pra fazer isso aqui precisa do quê? Alegria. Atenção. Ele soltou da árvore, ele abriu o olho e ele se jogou no colo do papai. Coragem. Isso! Tem que ter coragem ou não? Sim. A mesma coragem. A mesmíssima coragem que Tomás teve para subir, ele não teve para descer. Mas ele teve coragem de se jogar no colo do papai. Por quê? Porque era o pai. Por que ele não teve coragem de descer quando era moço? Porque o moço falou grosso. Não sei. O que mais? Ele acha que é alguém esquisito. Alguém desconhecido. A gente confia em quem a gente não conhece? Não. E é certo não confiar em quem a gente não conhece? Sim. A gente não pode confiar em estranho. Se um estranho chega em vocês e fala: ó, você tá longe do pai e da mãe. Faz de conta que você tá lá no shopping. A mamãe foi comprar alguma coisa e você ficou por ali. Aí chega um estranho e fala: ó, vem aqui que eu vou te dar um doce. Ó, vem aqui que eu vou te dar um PlayStation. Ó, vem aqui que eu vou te dar um presente. Pode roubar. Você pode ir? Não. Por que você não pode ir? Pode roubar criança. Porque ele é um estranho. E você pode confiar? Ele vai levar você. Você pode confiar em estranho?
O Tomás, ele não teve coragem de se jogar no colo do moço, porque o moço era um desconhecido, e ele não confia, mas no papai ele confia. E ele confiou tanto no papai que ele se jogou no colo do papai. Então ele teve coragem porque antes ele teve confiança. Tipo assim, daí o Tomás rapidão. Assim. Ele se jogou e o papai agarrou. E eu vou te falar, se fosse um estranho, me dá um braço. Se fosse um estranho, se o Tomás sabe que a mãe do Tomás e o pai do Tomás, e daí então falar com ele, e daí, oi Tomás, eu vou te dar um boi. Daí ele leva assim, vai. Aí que tá. Se você estiver num lugar e o papai e a mamãe se afastou um pouquinho e um estranho vem te oferecendo uma coisa, você pode pegar a coisa? Eric, se alguém te oferecer alguma coisa e ele é um estranho, você pode aceitar? Se a pessoa te chamar para ir para algum lugar estranho, você pode aceitar se ela é um estranho? O certo é você fazer o quê? Primeiro, antes de correr. Coragem, tem coragem. Coragem de fazer o quê? De dar um tapa no rosto. Não, de gritar. De falar, De gritar. Mãe, pai! E sai correndo na direção do papai. E se a pessoa te agarrar? O que você vai fazer? dá um chute. Você vai gritar. Pá, né? Vou fazer assim. Eu vou botar de apanhar pra xixi. Agora. Quem tá me ouvindo, bate uma palma. Agora, se é um colega seu e te agarrou, você pode bater? Não, ele não é um estranho, ele é seu amigo. Então é diferente. Agora, eu não gosto que me agarre. Você fala. Eu não gosto de me agarrar. Oh, desculpa. Então, pessoal, tem como eu adivinhar que você não gosta de alguma coisa? Não. Você tem que falar. Tem como eu adivinhar o que você sente? Não. Você tem que falar. Tem como eu adivinhar o que você pensa? Não. Você tem que falar. Mas eu tenho uma coisa que eu acho que eu adivinho. Fazendo. Eu consigo imaginar o que vocês pensam quando a aula de livro está acabando. Sabem do que vocês pensam? Sorteio do São Paulo. Isso é fácil. E eu consigo imaginar o que vocês pensam na hora do sorteio. Que você que quer ser sorteado, né? Eu quero. Vai ser o Enzo. Vai ser ele. Se não for ele, eu vou ser sorteado e dar pra ele. Mas antes do sorteio do Tomás, nós vamos conversar sobre a história de hoje. Para que ocorra o sorteio, eu preciso do Gabriel aqui, do Eric aqui, do Enzo aqui. Círculo bem bonito. Eu não lembro no dia que o Benny levou o Tomás pra casa. Eu sei. Agora vamos lá. A história do Tomás. A gente ouviu sobre dois sentimentos. O Pedro faltou. Qual foi o primeiro sentimento? É um por vez que vai falar. Então você vai falar conforme eu apontar, Antonella, conforme eu apontar a câmera para você. Então, o primeiro que vai falar vai responder. Qual foi o primeiro sentimento que o Tomás teve que ter Coragem. para ele subir na árvore? Para quem eu apontar a câmera. Coragem. Quem concorda que foi coragem? O Tomás teve que ter coragem para subir na árvore, certo? Coloca a musiquinha. Qual foi o sentimento, Patucci, que o Tomás sentiu depois que ele subiu lá na árvore? Medo. Acertou. Quem concorda que foi medo? E Pedro, por que o Tomás sentiu medo? Porque tava muito alto. Quem concorda? Eu. Enzo, quando o Tomás começou a subir na árvore, ele achou que a árvore era muito alta? É que o Enzo chegou depois, né? Eu já tinha começado a história. Então eu vou perguntar pro Gabriel. Gabriel, quando o Tomás começou a subir na árvore, ele achou a árvore muito alta, sim ou não? Eric, ele achou a árvore muito alta? Não. De baixo, ele achou que a árvore até que era pequenininha. Então, quando é que o Tomás achou que a árvore estava muito alta, Eric? Quando que ele achou que ela era muito alta?
Depois que ele tava lá em cima, né, Enzo? Né, Gabriel? É. E o Tomás percebeu que a árvore estava muito alta, por quê? Porque ele subiu. Ó, a câmera tá apontada para a Rafaela. Rafaela. 30 minutos. Hein, Rafa? Como que o Tomás percebeu que a árvore estava muito alta? Bia? Por causa que quando ele subiu, a árvore de lá era muito alta. Mas como ele percebeu, Antonella, como ele percebeu, estando lá em cima, que a árvore era muito alta, Antonella? Como ele percebeu que a árvore era muito alta quando ele estava lá em cima? Porque ele não prestou atenção que a mãe estava pequenininha. É isso, quem concorda? Quando ele olhou lá de cima, Antonella, a mamãe parecia o quê? Uma formiguinha. E a Valentina parecia o quê? Tinha de Fernando. Não é de Fernanda, é de formiga. Valentina. A Valentina parecia o cocô da formiga, de tão pequenininha. Agora para a Elisa. Elisa, qual foi o sentimento que o Tomás sentiu quando ele abriu o olho? Ó, é pra Elisa. É pra Elisa. Coragem. O Tomás teve coragem pra abrir o olho? Sim. E Rafael, o Tomás só abriu o olho quando... Ouviu a voz do pai dele. Ai, tava prestando atenção na história. Parabéns. Quando ele ouviu a voz do pai. Gabriel, quando o Tomás ouviu a voz do pai, logo de cara, ele já teve coragem e foi descendo? Sim. Sim? Não. Não, né? Não, né, Raul? Não. Então, quando o pai primeiro falou, pisa o pé aqui, pisa o pé ali, o que o Tomás sentiu? Medo. Ele ainda continuou sentindo medo. Mas aí, o papai falou o quê? Joca, o que o papai falou que acabou tirando aquele medo excessivo do Tomás? O que você tá falando? Com Joca. O que o papai falou para o Tomás? Tomás, vira o pé esquerdo, direito nesse galho. E o Tomás só teve coragem de começar a fazer por quê? Com a voz do pai dele. Não, o pai falou mais alguma coisa. Fala, Raul. Por causa que ele falou leve. Ele falou tranquilo, doce. Ele não gritou, falou doce. E ele falou uma coisa específica. Quem lembra o que o papai falou? E se precisar, pode pular no papai. Pode pular. Isso é Eric, que não tá prestando atenção. Muito bem, Benício, muito bem, Pedro. O papai falou, Eric. O papai falou, Eric, eu quero você aqui do meu lado. Aqui agora. Pode vir. O papai disse assim, Gabriel. Aqui, Eric. O papai disse assim: se você escorregar, eu te agarro, eu te pego. Isso fez o Tomás sentir muita confiança. A confiança trouxe pra ele muita coragem. E aí ele foi e se jogou no colo do papai. Assim. Então, repitam comigo. Confiar. Todos no círculo. 5, 4, 3, 2, 1. Se tivesse ficado no círculo, não tinha acontecido nada disso, né? Repitam comigo. O medo não é o contrário da coragem. Não é. Coragem é aquilo que eu faço tendo certeza que vai dar certo, que não vai ter perigo. Eu tenho confiança de que tudo vai dar certo. E aí eu pego a minha coragem e vou, e faço, e escrevo, e respondo. Faço uma letra bonita. Faço respostas completas. Faço a minha tarefa sem medo.
Sem medo. Com confiança. Porque eu sou corajoso. Eu sou corajoso. Eu sou corajosa. Eu sou corajoso. É, porque é corajoso para os meninos, corajoso para as meninas. Então, de novo, eu sou corajoso. Eu sou corajoso. Eu sou corajosa. Isso. Eu sou aluno. Lumière. Muito bem. Cada um em seu lugar. E antes de fazermos o sorteio, vocês vão colocar no caderno de Live, um momento em que vocês tiveram que ter muita coragem. O professor Lucas vai entregar os cadernos de Live. Primeiro eu vou devolver as cartilhas no lugar, para cada um ter espaço para sentar. E vocês abrirão o caderno de Live na página 28. Na página 28, vocês irão... Quem tá me ouvindo, bate uma palma. Na página 28, Bia. Tá comigo, eu vou entregar. Na página 28, vocês vão colocar aqui, ó, um momento da sua vida que você teve que ter muita coragem. E depois vocês vão levar o Tomás até a sua coragem. Eu vou deixar o tomate. Tá bom? Labirinto é o nome da atividade. Vamos pôr um pouco de som para ficarmos animados. Bem-vindo, bem-vinda à nossa união. Aqui juntos no ritmo da canção. Na alegria do Colégio Lumière. Vamos cantar, vamos juntos viver. As janelas abertas para um novo olhar, o futuro brilhando para nos inspirar. Cada aula um passo nessa direção, nos corações a nossa missão. Eu canto bem-vindo, bem-vinda, nessa tarde tão linda. Vamos viver a nossa história com coragem e glória. Aqui estão os sonhos pra realizar, amigos e risos por criar, caminhos distintos convergindo, toda meta a gente tá atingindo. Nas páginas desse livro aberto, vamos escrever por dentro e por perto, com a luz do saber a nos guiar, nada vai nos impedir de sonhar. Eu canto bem-vindo, bem-vinda, nessa tarde tão linda. Vamos viver a nossa história com coragem e glória. Aqui estão os sonhos pra realizar, amigos e risos por criar, caminhos distintos convergindo, toda meta a gente tá atingindo. Nas páginas desse livro aberto, vamos escrever por dentro e por perto, com a luz do saber a nos guiar, nada vai nos impedir de sonhar. Eu canto bem-vindo, bem-vinda, nessa tarde tão linda. Vamos viver a nossa história com coragem e glória. Com coragem e glória.
estou aqui pra receber vocês. Nessa tarde tão linda, eu digo boas-vindas e canto outra vez. Sentimos energia que se irradia. Colégio Lumière, cheio de cor, um lugar de sonhos e muito amor. É na escola que a gente cresce junto, cada história vira um conto. As amizades fortes a construir, professores ensinam a persistir. Nos corredores muitas aventuras, a vida aqui é cheia de ternura. Colégio Lumière, cheio de cor, um lugar de sonhos e muito amor. É na escola que a gente cresce junto, cada história vira um conto. Luzes iluminam nosso caminho, coração acelera sozinho. Todo dia é uma nova emoção, juntos somos uma forte união. Colégio Lumière, cheio de cor, um lugar de sonhos e muito amor. É na escola que a gente cresce junto, cada história vira um conto. Ótima pergunta. Coragem. Não tenho medo do futuro, não tenho medo de frustração. Conhecimento estou seguro, aprendizagem com animação. Se alguma coisa me atormenta, eu ultrapasso e vou prosseguir. Sabedoria é minha meta, sou um aluno que quer. Sou vencedor, sou Lumière, sou um aluno com alegria. Eu tenho garra, dedicação, protagonismo e empatia, muita coragem e motivação, foco e força na conquista, otimismo e superação. Sabedoria é minha meta, sou um aluno que quer. Sou vencedor, sou Lumière, não tenho medo do futuro, não tenho medo de frustração. Conhecimento estou seguro, aprendizagem com animação. Se alguma coisa me atormenta, eu ultrapasso e vou prosseguir. Sabedoria é minha meta, sou um aluno que quer. Sou vencedor, sou Lumière, sou um aluno com alegria. Eu tenho garra, dedicação, protagonismo e empatia, muita coragem e motivação, foco e força na conquista, otimismo e superação. Sabedoria é minha meta, sou um aluno que quer. Sou vencedor, sou Lumière, sou vencedor, sou Lumière, sou vencedor, sou Lumière, sou vencedor, sou Lumière.
pra receber vocês nessa tarde tão linda. Eu digo boas-vindas e canto outra vez. Hoje estou aqui pra receber vocês nessa tarde tão linda. Eu digo boas-vindas e conto 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bem-vindo, bem-vinda, bem-vindo, bem-vinda, como vai? Bem-vindo, bem-vinda. Vocês acham que esse sentimento aqui, ele é agradável ou desagradável? Esse medo é desagradável. É um sentimento, né? Mas é importante ou não tem importância? É muito importante. Por quê? Porque sempre tem medo de uma coisa. Se o Tomás tivesse sentido medo de subir na árvore, ele tinha ficado naquela enrascada? Não, mas ele teve medo de subir? Não, aí ele foi subindo, sem medo nenhum. Tá certo? O que ele fez? Ele tinha que ter tido medo de subir tão alto assim. Tinha. Não tem medo de nada, você pode ir até se matar. Exatamente, Raul. Se você nunca tem medo de nada, você pode se colocar em perigo. Tem risco, então tem que ter medo. Medo também é importante. 1, 2, 3. Bem-vindo, bem-vinda, bem-vinda, como vai? A minha esposa chama Jéssica. Ela gosta muito de cachorro e ela não tem medo de cachorro. Às vezes o cachorro estranho, sem coleira, e ela não sei que vai me passar não. Perigoso, não é? Vai passar a mão de cachorro estranho, vai que o cachorro te morde. Então assim, se o dono do cachorro tá perto e fala, não, dá um carinho, se tá junto com o dono, até que dá pra confiar um pouco se você conhecer o dono. Essa é a palavra coragem. C-O. R-A-G-E-M. Gem. Coragem. Essa tarde tão bela, M. digo boas-vindas. Um novo começo, esse é o nosso jogo. A escola é nosso palco, um lugar tão mágico. No primeiro dia a gente vai cantar. De mãos dadas vamos todos dançar. Lumiar é nosso lugar especial. Amigos e sonhos no nosso portal. Muito bem. Vamos cantar aquela palavra mágica. Cada rosto novo, uma história pra contar. Rodas de risadas e projetos a começar. Somos alunos, essa é nossa missão. Unidos na alegria de um grande coração. No primeiro dia a gente vai cantar. De mãos dadas vamos todos dançar. Amigos e sonhos no nosso portal. Se jogar! Hoje sempre ao nosso lado. O único que vai levar material da casa vai ser o quê? Ok, vocês não, porque não tem tarefa, tá? De curiosidade. Quem estiver terminando, E amor, quem estiver terminando, pode deixar o material de livre lá no canto, perto do relojão. Fechar, pôr na pasta e pôr lá. Pode. Não, só se quiser. O nosso lugar especial, amigos e sonhos no nosso portal.
Pode entrar, pô. Ó, essa parte da música é muito interessante, ouça. Ó. Ó, escuta. Com os professores sempre ao nosso lado. A aventura começa, vamos todos preparados. Mochila cheia de curiosidade. Mochila cheia de curiosidade. E amor, essa escola é nossa realidade. Muito legal. No primeiro dia a gente vai cantar. Ó, de mãos dadas vamos Todos dançar. Ó, Lumière. Lumière é o nosso lugar especial. O quê? Amigos e sonhos. O quê? No nosso portal. Era essa, não era? Isso é só o Joaquim ouvir um pouquinho, senão ele não vai ficar feliz que não tocou essa última. medo do futuro. Então canta! O quê? Não tenho medo de frustração. Conhecimento, estou seguro. Vamos, material de livre no relógio. Com animação. Se alguma Coisa me atormenta, eu ultrapasso e vou prosseguir. sabedoria é minha meta. Sou um aluno que quer, Sou vencedor, sou Lumière. Aluno vencedor sabe a hora de finalizar a atividade, guardar no lugar correto. Até a próxima aula de livre, gente! Muito bem!